Eu tive uma paciente que ela me procurou porque ela queria fazer um rejuvenescimento facial, mas ela é uma paciente que não queria fazer botox, porque ela acredita que botox dura muito pouco, e isso é verdade. Ela já teve experiências com botox e ela não gostou do botox. Portanto, gente, o botox ele dura muito pouco e ele fica meio que artificial quando nós não preparamos a pele do paciente antes para receber essa toxina botulínica. Quando você prepara a pele do paciente, quando você prepara o meio, prepara o organismo desse paciente, a toxina botulínica tende a durar mais tempo e a pele está tão saudável, tão bonita, tão nutrida que isso vai durar mais tempo, tá? Mas enfim, essa paciente me procurou porque ela queria fazer um rejuvenescimento facial. E aí ela tinha algumas manchinhas na pele, manchinhas senis, ela tinha várias ruguinhas, ela tinha aquelas ruguinhas assim transversais aqui na face, já de um pouco da idade, que aqui a gente não consegue trabalhar muito com limitações de procedimento, né? E a paciente também não tinha assim uma condição financeira tão boa para eu poder oferecer, no caso, recursos ouros, né, aí dentro da estética. Quando eu falo em recursos ouro, eu penso aí num bom bioestimulador, que aí consegue trabalhar e nutrir essa pele bastante. Então, de acordo com a condição financeira que essa paciente alegou ter e de acordo com os meus recursos dentro da minha clínica, eu optei por fazer eletrocautério no rosto dessa paciente. Eu fiz eletrocautério em todo o rosto da paciente, fiz também região de pescoço e região de colo. Foi o tratamento de escolha que eu optei. Era uma paciente que tinha passado no ginecologista poucos dias antes de passar comigo, então ela tinha muitos exames laboratoriais literalmente bem atuais, bem novos, né? E de acordo com os exames laboratoriais dela, eu achei que estava tudo bem. Deveria sim ter feito aí alguma suplementação de alguns minerais, que estava um pouquinho carente, mas de qualquer forma eu achei que fosse o suficiente para entrar aí com o meu procedimento. Eu fiz o eletrocautério na paciente e a paciente relatou que ela ia para o interior de São Paulo passar o processo inflamatório na casa da irmã dela. Por ser interior, ela preferia ficar lá na irmã dela nesse processo mais crítico. Então nós combinamos tudo certinho e ela foi pro interior e eu ia assistir essa paciente, todo o processo inflamatório dela até a cicatrização, por mensagens, por foto, porque eu geralmente costumo assistir bem aí os meus pacientes nesses processos. Aí a paciente sumiu. Eu mandei mensagem, a paciente não respondeu, a paciente não me mandou mais mensagem, eu parei de te procurar, porque vai você manda mensagem, a pessoa não te responde, chega uma hora que você para de procurar, né? Aí eu parei de mandar mensagem para a paciente, não acompanhei o processo inflamatório dela, não tive nenhuma foto dessa paciente de pós, não tive nada. Aí a paciente ela me volta com quase 40 dias depois que eu fiz o procedimento. Quando eu olhei para a paciente estava muito mais velha do que no dia que eu fiz a avaliação dela. A paciente estava até mais manchada, mais feia, com mais ruga, a pele mais acabada, com uma olheira. Gente, quando eu olhei para aquela paciente, que eu tinha feito um procedimento com a tentativa de rejuvenescer, e a paciente veio para mim muito mais velha do que ela estava, eu fiquei envergonhada. Eu não consegui nem disfarçar a minha cara de decepção. Foi algo assim, o que aconteceu aí? Aí o que aconteceu aí? Nós fomos conversar. A paciente foi pro interior de São Paulo, Pindamonhangaba, é aqui pertinho. Ela chama de Pinda, até porque esse nome é muito complexo, né? É quase que um trava-língua. Ela foi lá pro interior de São Paulo, passar com a irmã dela, e uma outra irmã dela, que mora em São José do Rio Preto, começou a apresentar sintomas de Covid. E cada dia foi piorando, aí o pulmão foi piorando, a saturação foi piorando, e essa paciente acabou indo direto, saiu de Pinda, foi para São José do Rio Preto acompanhar essa irmã que estava internada. E foram, gente, longos dias assim, ela não podia ir no hospital acompanhar a irmã mais de perto, porque a irmã estava internada com Covid. Cada dia uma pior, às vezes melhorava, depois piorava, e foram assim 40 dias de grande sofrimento. Enfim, quando a paciente retornou para mim, ela já retornou para mim com a irmã, já tinha falecido, já tinha acontecido a missa de 7º dia da irmã,
E aí ela voltou pra mim acabadaça. O que aconteceu nessa situação? O que eu concluí com isso? Por que a paciente não teve esse resultado? Ela teve um período de estresse tão grande e ela não conseguiu dormir em quase que nada esse momento, porque elas acabaram ficando muito preocupadas com a irmã, estavam ali naquela situação triste que cada dia era uma notícia piorava, então ela estava dormindo muito mal, acordando muito cedo, ficando muito preocupada sem notícias toda hora da irmã, não podia ir lá visitar e cada vez piorava, até que piorou tanto que acabou falecendo, que essa paciente teve uma alteração metabólica muito grande. Então o que aconteceu ali? Não conseguiu dormir, então a cicatrização e reparo dessa paciente foi péssima e eu tinha acabado de estimular essa paciente, levado essa paciente para um processo inflamatório, então eu precisava que essa paciente dormisse bem, que não tivesse estresse, que é uma paciente que precisasse passar todos os produtos que eu orientei, que eu indiquei do pós-procedimento para ter uma cicatrização bacana. Não conseguiu fazer nada disso. E aí, não conseguiu dormir, teve estresse, o cortisol foi lá em cima. Então foi tanta tristeza, foi tanta decepção, tanta coisa que aconteceu nesses 40 dias, que quando a paciente retornou para mim, ela estava muito mais velha. Então ficou muito notório, ficou muito visível o tanto que o metabolismo, que o nosso corpo, ele tem controle sobre nós, né? Então assim, claro que isso não cabe a mim, também não cabe a ela, não tem culpa em relação a isso, mas assim, ela teve um processo tão difícil que atrapalhou até a minha cicatrização. A paciente voltou com manchas, gente, ela não tinha mancha no rosto. Sabe, o rosto dela tinha umas manchazinhas senis, mas eram umas manchazinhas de primeiro grau, tava assim iniciando, sabe? Se a gente fizesse, por exemplo, um peeling de cristal, de diamante naquela paciente, com um pouquinho mais de pressão, aquela manchinha conseguia sair. Então assim, o processo inflamatório que eu causei nela ia sim recuperar aquelas manchinhas. E a paciente voltou muito pior. Aí, a partir disso, como já tinha aí quase os 40 dias e a paciente voltou muito pior, eu repeti hemograma dessa paciente. E o hemograma dessa paciente estava com aumento de linfócito. Quando o paciente tem aumento de linfócito, significa que ela está com uma certa deficiência de imunidade ou com um processo alérgico muito grande. Então isso fez eu concluir, ela tinha também alteração no RDW, que justifica que estava desidratada. Então é uma paciente que não conseguiu tomar água, se alimentar de forma satisfatória, teve aí alteração no hemograma. Então o processo dela de reparação foi muito, muito danoso. A gente não costuma dosar a melatonina, a via hormonal, nós profissionais estetas, porque para dosar a melatonina é um exame bem mais caro e é muito difícil fazer essa mensuração, porque a melatonina, como ela é produzida somente quando o paciente está dormindo e no sono profundo, então a gente tem que preparar o paciente para ele dormir com scalp, fazer uma coleta ali tem que ser uma coleta a domicílio, é muito mais complicado. Então a gente geralmente não dosa a melatonina. Mas como a paciente relatou para mim que ela teve esses 40 dias muito intenso, né, e muito sofrido por causa da angústia de ver uma irmã piorando a cada vez mais, e que também relatou que não conseguia dormir, já era sabido aí que essa paciente estava com um declínio de melatonina. Fora que tem um outro agravante, essa paciente já é uma paciente mais velha, uma paciente, não chega a ser uma paciente idosa, assim, mas é uma paciente mais madura. Então a produção de melatonina dessa paciente já é uma produção menor comparada a um paciente mais jovem. Fora que ela ainda não dormiu, ou seja, cicatrização e reparo dessa paciente foi zero. Então tá, o que eu fiz? Qual foi a minha conduta em relação a isso? A paciente retornou, eu fiquei super envergonhada de ver como que ela estava. Quando eu tirei foto, que eu comparei o antes e depois, foi terrível, porque tava péssimo. A olho nu tava horrível, ainda mais quando você compara uma foto com a outra. Aí nós fomos conversar, eu fiquei sabendo de tudo isso. Solicitei o hemograma da paciente, vi que ela teve sim alterações tão visíveis que alterou aí o hemograma. Eu suplementei essa paciente, eu antioxidei essa paciente,
e ela ia viajar novamente. Então eu não fiz nada até o momento, estava apenas suplementando e recuperando esse organismo dessa paciente. Quando ela retornar, isso foi muito recente, tá? Foi esses dias, por isso que é um caso que está muito fresquinho na minha cabeça. Quando essa paciente retornar desse novo passeio dela, ela foi para casa de outro irmão no Mato Grosso. Aí eu vou verificar como que está o organismo dela. Provavelmente eu vou pedir aí alguns exames para avaliar a parte nutricional e inflamatória, porque essa paciente fica aí outros dias viajando, tem uma alimentação muito errada, lá é muito quente, então assim, olha só o nível que está. Eu estimulei a paciente no processo inflamatório, ela teve quase que zero de processo de cicatrização, a pele está muito fininha e ela ainda foi viajar para um lugar que está muito, muito, muito quente. Então a tendência dessa paciente voltar e talvez não ter tido melhora nenhuma a nível de qualidade de pele existe. Mas é importante que a gente tenha aí esse domínio, tenha esses recursos para a gente entender que às vezes não foi nós que erramos, não foi nós que erramos na escolha do procedimento, não foi nós que erramos em executar a técnica, né? Então, quando a gente tem esses recursos, quando a gente tem essa orientação, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue conversar com o paciente de uma forma muito tranquila, sem a gente querer assumir a culpa pra gente, tá? Porque eu percebo que às vezes nós profissionais estetas, quando um resultado às vezes não dá certo, ou a gente culpa o metabolismo do paciente sem explicar exatamente o que aconteceu com esse metabolismo, ou a gente acha que nós fomos ineficientes, incapazes de proporcionar uma certa qualidade do tratamento para o paciente, né? Então eu quis compartilhar com vocês essa situação para que vocês comecem a ter o discernimento de investigar esse paciente melhor. Porque vocês vão ter sim, eu acredito até que muitos de vocês já tiveram, porque somente quem vive, né, no campo de batalha que essas realidades acontecem. Então a gente almeja, a gente planeja um procedimento estético e às vezes aquilo não responde da forma que a gente gostaria. Então, quando a gente pede os exames laboratoriais e investiga o organismo dessa paciente, a gente consegue verificar exatamente onde que está errado, o porquê que não está funcionando tão redondinho quanto a gente gostaria e a gente consegue suplementar isso.